Bom dia, boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Essa conversa faz parte de um programa público da exposição Dias da Queda, onde estamos. Eu sou Clarissa e hoje a gente vai ter uma conversa com as artistas Bruna Cury, Mogli Saura e Dira Castro. Eu não evitei de fazer grandes apresentações, porque estamos em poucas pessoas. E também, se quem está vendo online, acho que abaixo logo vê uma bio. Aqui também hoje é o lançamento da publicação coletiva pelo selo Feira Livre, com os textos da pós-pornografia como arma contra a maquinaria da colonialidade, Bruna Cury, modos artísticos, intersecções ecológicas, ecomonstruosidades pelo fim do mundo humano, entre povos da terra e grupos dissidentes, Mogli Saura e Dira Castro, e texto de abertura Pedra Costa. Daí depois do Coletivo Coiote, não depois porque a gente não acabou, mas a gente tem esse tempo de pausa, assim, né? E aí eu comecei a investir mais nas minhas produções autorais, pensando muito em sexualidade dissidente, gênero dissidente, e eu recentemente fiz um filme que se chama... Aliás, um filme sem título, o nome do filme é Sem Título, no qual eu começo com a indagação de e se pensarmos a colonialidade enquanto uma infecção descontrolada do sistema. Nesse trabalho eu me aprofundo um pouco nas pesquisas mais voltadas a questionamentos à própria medicina ocidental e à biologia, pensando no lugar biohacker, transhack feminista, a partir de uma outra indagação, que na verdade não é uma indagação, é uma afirmação, como pensar que o sexo biológico ele também é convencionado pelo heterocapital e que grande parte dessa estrutura ela é convencionada a partir de uma manipulação, né, estrutural. E acredito que a minha pesquisa, nesse momento, está sendo cada vez mais voltada a pensar nessa situação biohacker mesmo, de manipulações que a medicina formal e clássica acaba tornando as nossas vidas patologizadas, né? Tipo, pensando na patologização trans, que deixou de ser doença pela OMS recentemente, mas que continua no imaginário enquanto anomalia, monstruosidade, tudo isso. E partindo desse lugar para tentar encontrar dados históricos também que acabem reforçando esse posicionamento que eu tenho hoje em dia, né? Então, falando um pouco das coisas que eu faço, né, eu me entendo como artista experimental, independente, né, que veio de um processo da anti-arte, né, e da arte marginal. Eu também sou instrutora de yoga, né, estudante de Hatha Yoga e instrutora de yoga moderno. E eu também mexo com agroecologia, permacultura, né? Tudo isso está desembocando aí no texto que está no livro que a gente está lançando hoje. Falando um pouco, então, sobre os trabalhos com arte, eu tenho uma experimentação, uma vivência e uma pesquisa em performance que já tem alguns anos. O elemento do entre vida e arte, né? Essa passagem entre vida e arte é algo que é muito presente no que eu faço, não só eu, todas aqui, né? Mas eu falo sobre isso, né? Sobre esse atravessamento, sobre essa fronteira entre vida e arte, e na minha experimentação com palhaço, vivenciando a rua, né, a questão da loucura se colocou de um modo muito forte. Então, loucura e arte, e também o crime e arte, né? Então, eu sempre estive tensionando com essas categorias na anti-arte, né, com a intenção mesmo de, como a Bruninha falou, né, o que é o que, né? O que é arte, o que legitima, o que não legitima. Então, numa experiência de muita intervenção urbana, de vivência, de viver na rua mesmo, né? Mas também depois disso,
vivendo em ocupações e nesse tensionamento constante com a normatividade, né, com o que está colocado, né, pela colonialidade, sobre como a gente deve se comportar, como deve ser assim assado, e tensionando muito mesmo com essa questão do que é crime, do que é arte, do que é vida e como se separam essas coisas. E então, na subhumanidade, né, nesse processo das possibilidades do que é o ser humano, entendendo o ser humano hoje, né, como uma tecnologia colonial, universal, de dominação, né? Então, a subhumanidade, ela foi um dos primeiros, na experimentação com palhaço, foi um portal mesmo para me jogar para uma experimentação que desembocou em transgeneridade, em um tanto de coisa, mas que no Butô foi para a inumanidade, né? Então, da subhumanidade eu passei para uma pesquisa da inumanidade, que seria mesmo uma ruptura, né, com o pragmatismo, com a categorização, com a episteme mesmo, né, do ser humano. Então, para mim foi muito importante ter vivenciado todas essas margens, né? Eu que não venho de um bairro de classe média aqui de São Paulo, cresci na Vila Madalena, para mim foi muito importante vivenciar tudo isso e desfazer, né, toda uma roupagem e toda uma forma de perceber a realidade que foi condicionada ali por aquele meio onde eu vivi. Enfim. E aí no Butô, né, as coisas vão para uma outra dimensão, uma dimensão mística, uma dimensão decolonial, que é difícil de falar, né? E aí, nesse meio tempo, em que eu não necessariamente tinha parado de praticar palhaço, estava vivenciando Butô, eu morava no Rio de Janeiro e vivia em uma ocupação anarquista chamada Flor do Asfalto, e lá a gente começou um projeto, que na verdade não é bem um projeto, uma iniciativa que se chamava Anarcofunk, né, que surgiu em 2009, e é funk carioca, né, com letras anarquistas, e a gente fazia muitas denúncias, na verdade, ali do que estava acontecendo na região do centro do Rio, da zona portuária, né, tinha muito esse caráter de denúncia, de promoção de autonomia, revolta, dissidências, essas coisas todas, né. E aí, nessa experimentação com o anarcofunk, que eu desenvolvo um projeto que eu estou hoje, que é o Antiprojeto Anarcofake, né, que é um bafo com música e performance, que tem ali toda a sua base no terreiro experimental do anarcofunk, né. Sou lida como um corpo transexual, né, eu falo que eu sou lida porque, sem querer querendo, né, como diz James Baldwin. Como vocês falam com o branco, James Baldwin? Como vocês querem que eu esqueça que eu sou negro da forma que vocês me olham? E não é diferente para mulheres transexuais, né? Como vocês querem que eu esqueça, né, que eu sou uma mulher transexual da forma que os homens cisgêneros nos desejam, nos toca, nos mata, melhor, tira a oportunidade da nossa vida. Eu vou falar de um projeto que chama Seus Filhos Também Praticam. É um projeto que eu vou trabalhar com a criminologia da educação. Qual a diferença entre criminologia e justiça? Segundo, né, a criminologia branca e a justiça branca também. A justiça ela vai condenar supostamente, né, vou dar um exemplo, o racista, sem querer entender o que leva o branco ainda a ser racista. E a criminologia ela vai querer ainda entender o que leva o branco a ter uma memória ao ponto dele se sentir autorizado em ser racista. Então, eu usei da prostituição como uma linguagem para estabelecer uma ferramenta de diálogo. Então, por 5 anos, passaram na minha casa, pela prática de prostituição, né, prática de sexo pago, 500 homens brancos, entre 18 e 25 anos, de classe média alta. E alguém pode perguntar, mas Dirão, por que homens brancos cisgêneros, né, ricos? Porque é o branco no topo do patriarcado branco. Ou seja, ele não tem uma fissura. E qual que era o meu interesse na criminologia? É entender quais são as novas memórias que o branco contemporâneo ele tem ao ponto de continuar sendo racista.
Ou seja, o corpo da pessoa branca, cis principalmente, ela se tornou universal nesse campo do racismo. Se a gente pega Charles W. Mills, que é um pesquisador, ele vai falar da ignorância branca, é um texto que eu até indico para todos que estão aqui. Charles W. Mills, Ignorância Branca. O Charles, para ele, o que interessa ali é entender como o branco ele vai se tornando branco a partir de uma forma compulsória, como a heterossexualidade normativada, só para a gente entender. Quando a gente fala normativa, a gente naturaliza a prática de ódio. É a mesma coisa quando Djamila Ribeiro fala, né? Ela fala, olha, a masculinidade tóxica. Não, ela é intoxicada. Então, a gente está tentando criar novas memórias de palavra para a gente poder entender que isso não nasce pronto, é aprendida de forma compulsória. É o ódio do branco também. E como esse ódio compulsório ele acontece? Ninguém vai falar assim, olha, João, você é branco, você pode ser racista. Isso vai acontecer por uma prática colonial que chama outremização. Quem vai falar muito isso vai ser Spivak. A outremização é uma prática do branco, onde ele vai transformar o outro no outro. E ela tem vários métodos, mas um dos métodos racista transfóbico é pelo exemplo. Ou seja, novamente, ninguém vai falar, olha, você é branco, logo você é racista. Não, o branco vai pegando essa forma compulsória, vendo que um branco xinga o preto de macaco, e assim vai, né, o racismo no Brasil, e os brancos vão reaplicando nisso. E aí também eu vou entender que a partir dessa memória compulsória tem a retina colonial. O que é a retina colonial? Se a gente parte de um princípio que toda a educação, toda a epistemologia do ódio é branca, inclusive nós, pessoas racializadas, a gente vai aprender a amar, a odiar, a capitalizar a moeda como pessoas brancas. Então, é muito importante a gente entender como a gente tem que ver aonde a retina, onde a colônia também está em nós. Porque eu vou falar muito também no meu trabalho sobre transfobia de classe e transfobia de raça. Logo, uma pessoa transexual branca não isenta ela de ser racista. Logo, uma pessoa transexual de classe média alta, não isenta ela de ser classista. Então, é muito importante a gente entender a colônia onde está em nós, para a gente poder quebrar o nosso pacto com a própria colônia, para poder estabelecer uma relação que não vai ter hierarquias. Aí eu falo que na minha pintura eu não represento, eu apresento. Por quê? Eu pinto, esse homem volta pela segunda vez como cliente, aí eu falo para ele, olha, se você quiser continuar tendo uma prática de sexo comigo, você não precisa pagar em dinheiro, você pode me pagar em informação. Falo de você. E aí ele vai falar, porque muitos vão querer continuar tendo uma relação de prática de sexo comigo, e não vai ser mais um cliente de forma de pagamento, né, de moeda, mas de informação. Eu vou fazendo um diário com esse cara. Aí, quando a pintura está pronta, ele volta e assina a própria pintura. Ou seja, eu não me coloco como artista. Porque até então, se eu pedir para nós fechar os nossos olhos aqui e falar, gente, ó, fecha o olho, imagine um artista. Ninguém vai imaginar nós três. Então, é a retina colonial ainda que a gente tem, não adianta. Né? A gente vai falar, fecha o olho, imagina um médico. Ninguém vai imaginar uma médica travesti ou sequer uma preta cisgênera ainda. Porque essas memórias elas são latentes, porque é de forma compulsória. A esquerda branca vai na Paulista reivindicar o fim da polícia militar, existe uma desumanização sobre o corpo daqueles caras que estão ali. Porque aumentou, o ano passado, 70% de suicídio de policiais militares. Então, se a gente vai desumanizar o corpo desses homens também, não tem como realmente negociar vidas. A gente não pode negociar violência, como diz Angela Davis. Então, todo o meu trabalho é muito próximo, né, do trabalho da Mogli, quando ela fala, é um autocuidado e um cuidado relacional. Porque o nosso pensamento não é binário. Esse pensamento de retina colonial para travesti existir, logo o cisgênero deixa de existir? Não. E a gente tem que entender o que é opressão, o que é violência. Nós três aqui, a gente pode ser violenta, mas nunca opressora. Ou seja, a opressão, ela só é opressão porque ela é uma estrutura. E pessoas transexuais não são estrutura. Então, a gente também tem que nos acolher. Né? Vamos ser violenta, perdão. Mas a nossa violência não é uma violência de apagamento. Ou seja, a gente não está querendo tomar nada. Mas também a gente não está a fim de negociar a violência. Então, o meu trabalho, né, seus filhos também praticam os trabalhos. E é um trabalho relacional. Porque a gente tem que entender também que o ódio
E o amor, ele é relacional. Mas se a gente também perguntar para um branco o que é amor, ele tem uma memória, e que perguntar para um travesti o que é amor, nós temos outras memórias também. E a gentrificação dos afetos pensa da seguinte forma, que o mundo ele é preparado e ele está num fluxo de privilégio para pessoas muito específicas, tipo pessoas brancas, pessoas héteras, pessoas cis, pessoas magras, pessoas ditas saudáveis, né? Enfim, esse lugar da patologização também é bem complicado. E aí pensando que esse condicionamento estrutural da colonialidade acaba colocando as pessoas brancas a se relacionarem com pessoas brancas, daí surge toda essa questão do racismo, da transfobia e pela colonialidade. E esse afeto, quando eu falo da gentrificação dos afetos, também acaba se tornando muitas vezes privilégio das pessoas que estão condizentes com essa norma, né? Daí a gentrificação dos afetos acaba pensando nas outras potências que também são possíveis, como por exemplo, tipo relacionamentos afrocentrados, transcentrados, enfim, não querendo ficar cagando regra para relacionamento de ninguém, mas pensando também nessas interseções dos privilégios e marginalidades. E na potência que é também da gente fazer uma resistência junta e tudo isso. O conceito de humano, ele é uma criação da própria branquitude da colonialidade, né? E, enquanto justificativa até de um processo escravocrata, de subjugar, enfim, de dominação que persiste, né? Então, tipo, vejo o humano enquanto uma categoria criada, porque e aí faço ligação com a questão da heterossexualidade compulsória, né? Porque a heterossexualidade, ela na verdade, ela é uma pressão social muitas vezes, assim como a própria questão de gênero, que acaba se limitando entre a binariedade de homem e mulher, e delimitando o gênero a partir da genitália, né? Sendo que também o próprio condicionamento dessas genitálias entre o que é uma genitália masculina e feminina acaba entrando em conflito dentro da própria medicina ocidental, né? E a partir disso a gente pode, tipo, sei lá, pensar em corpos que são intersexos, que são mutilados muito jovens, ou enfim, a sexualidade sendo também compulsória junto com a heterossexualidade. E a racialidade sendo uma criação, mas uma criação também de alguma forma que a gente usa enquanto estratégia para uma localização, assim, acredito. Acho que meio que era esse complemento. Eu acho que tem um lugar que, por exemplo, o meu trabalho da Mogla se cruzam também, é muito nesse lugar da arte-vida, né? E, tipo, em algum momento dessa precariedade extrema, eu também já morei na rua, enfim. Então tem um lugar da produção que ela é visceral, né? A gente durante muito tempo, eu até hoje tenho várias produções que vão nesse sentido, que é de trabalhar com o lixo e que é de potencializar esse lixo enquanto processo criativo, tentando sempre fugir do lugar da fetichização dessa materialidade, assim, né? Porque às vezes é muito o lugar que as pessoas esperam que a gente já esteja, mas eu acredito que a gente acaba fazendo um giro também de acordo com não só com a produção, mas com o que vem junto com dela, né, na produção específica, que é emaranhada e ramificada em várias outras produções. Acho que meio que essas eram umas questões que eu queria muito falar. O que mais? Se alguém quiser também. Também nos comentários. Então, isso que você falou do Arte Vida, né? Eu falo sobre isso e eu tenho entendido que a maior parte de artistas trans que eu tenho encontrado, principalmente pessoas trans racializadas, especialmente pessoas trans racializadas, fazem da sua vida uma obra. Então, talvez as pessoas não estejam falando isso, mas o que eu denomino por arte vida e por performance ritual, que é uma pesquisa, está no trabalho da Diran, está no trabalho da Bruna. Performance ritual em diversos sentidos, né? Um deles é a cotidianidade do bafo, né? A gente está vivenciando todos os dias, né, aquilo que está ali, que a gente traz enquanto obra, né? Obras sempre em processo, eu entendo, né? Então, tenho visto essas produções, né, como uma
a gente está num momento histórico muito rico em termos de produção, né, dessa galera. Teve um levante de 2012 para cá, principalmente, né, e a gente está vendo uma contestação muito forte de tudo que foi colocado como verdadeiro, certo, original, né, que é esse mundo da colonialidade para um equilíbrio de um todo, né? Isso é um pressuposto de uma ecologia, é a biodiversidade. Então eu vou entender o coletivo Coyote como um coletivo que investiu na multiplicidade, na singularidade, indo para as margens. Na permacultura a gente fala, precisamos valorizar muito as margens, porque são nas margens, entre territórios, entre biomas, que existe ali diversos nichos, muita multiplicidade que a gente vai encontrar nesse entre mesmo, nas margens, né? Esses gradientes aí de passagens. E aí, o coletivo Coyote, a galera vivenciamos o que é a rua, né? Vivenciamos a relacionar com as travestis da rua, com a população de rua, homens e mulheres, pessoas não binárias, com a dianqueria da rua, toda a sua precariedade, toda a sua luta, mas também em ocupações urbanas, em aldeias, né? E aí eu entendo que o coletivo Coyote está produzindo multiplicidade, está produzindo singularidade em nichos específicos, porque o atravessamento aqui é um, né? Na minha casa é outro, em uma ocupação é outra, enfim. Cada lugar a gente está agenciando de um modo diferente, né? Então essas experiências que o coletivo traz e leva para os espaços, porque de repente a galera chega numa ocupação e se depara com tanto de microfascismo e vai combater isso dizendo, não, peraí, vocês estão sendo excludentes, né? Vocês estão sendo excludentes com pessoas de rua, né? Vocês estão sendo racistas, não. Então, entendendo toda essa multiplicidade que o coletivo transita, né? E, por exemplo, nas ocupações especificamente, que eu falo também aqui no texto, as ocupações que a gente passou, a aldeia Maracanã, por exemplo, é um espaço todo voltado para o reflorestamento, né, daquela região. Um perigo constante, e nesse lugar de pensar arte e vida, esse perigo ele ainda é mais iminente assim para mim, né, porque a gente está falando de uma lógica mercadológica, né, desse lugar da legitimidade do que é arte, do que não é arte, né, que é tipo uma discussão já banal, né, tipo o clichê do que é arte, ou de se pensar em anti-arte e se chegar no lugar de que anti-arte também é arte. E enfim, tem um lugar para mim que é também de pensar nessa coisa da sanidade, que está muito relacionada à branquitude e à colonialidade, de um distanciamento da diversidade, tanto física, corporal, quanto mental e etc., que é de colocar o corpo são, o corpo saudável, o corpo que não precisa de internação, que não precisa, sabe, tipo, que já nasceu certo e que tem tudo pronto. Esse é o corpo branco, né? E esse lugar da loucura é um lugar para mim que também super me afeta, né? E que eu super penso, né? Enquanto louca num sentido positivo, né? Também de desconstrução do que é esse lugar capacitista, tanto em relação à diversidade física quanto intelectual. E aí eu fico pensando nesse processo de apropriação, aí me vem na cabeça, tipo, sei lá, a Samira, o Bispo do Rosário, a galera que fazia coisa com a Anísio da Silveira. E aí, tipo assim, de repente o mercado da arte resolve focar e falar, tipo, isso é arte. Enquanto, de repente, a galera que está catando lixo na rua, produzindo coisa com papelão em casa, não é vista dessa forma, né? Tipo, eu acho que é uma cilada que a gente tem que, né, tipo, tentar mostrar. Porque tratar com a verdade, com a sinceridade, eu acho que já é o primeiro caminho, assim, sabe? De, tipo, porque às vezes a pessoa não considera que é arte, aí a outra tá falando, não, o que você faz é arte. Isso é incrível, isso é obra de arte. A pessoa, não, tipo assim, isso daqui é a minha vida, eu tô, tipo, produzindo isso de uma maneira super fluida. É uma necessidade minha, sabe? Tipo, de expurgar alguma sensação, enfim. Eu fui sendo construída, por isso que eu falo, eu não sou uma transexual. Me tornaram, mas foi muito incrível que da mesma forma que eu fui me estereotipando de uma forma de proteção, que não era alienação, eu sabia que era insidioso, né? Eu lembro que um dia eu estava passando em frente ao mar, e 3 homens começaram a mexer comigo, né? Ei gatinha, ei gatinha. Aí quando eu não contribuí com essa homenagem a esse idiota, ele falou, ó o viado achando que é mulher, né? Então assim, eu nunca estava alienado com os elogios.
Aí quando realmente eu falei, cara, existe um poder muito grande que eles estão me dando, que é a mesma forma do poder da monstrificação. E o que é o monstro, né? Se a gente entender a palavra. Ele é algo fantasioso que tem um poder muito grande, mas só que não existe, é imaginário. Então, como a gente é um corpo imaginário, então também me deu a possibilidade de imaginar 1000 formas de vida, né? 1000 formas de acolher a violência, né? Então, a violência, para mim, ela é um fator decisivo, que hoje eu não posso negar que ela existe, também não posso naturalizar, senão me coloca em risco. E o que mais me pegou, assim, que eu falei, caramba, é muito da hora ser uma pessoa trans, é quando eu fui acolhida por mulheres transexuais. Foi o ápice da minha vida. Eu falei, cara, é que é o único momento que eu sou tocada, não de uma forma humana, porque eu também não quero ser humano, porque a gente quer naquele conceito, que é um conceito eurocêntrico, né, do século XV, XVI, para poder justificar quem não é humano para poder escravizar. Então a gente não está falando sobre humanidade, mas a gente também não está negando, que é isso, para nós não humanos existir, a humanidade pode existir, mas ter a consciência de quem é, a responsabilidade das práticas, né? E foi legal, né? Eu até cito as duas, que é a Guilhermina e a Delacroix. As duas primeiras meninas transexuais falam, você é irmã, né? Logo vem a Lua e outras meninas que foi dentro da Casa Chama. A gente tem que entender o que é branco, brancura e branquitude. Branco é qualquer cor, essas azulejas, essa parede. Brancura é cor de pele. E branquitude é um sistema de destruição que tem uma única serventia, que é beneficiar pessoas brancas. É a mesma coisa da cisgeneridade. Cis é um fato, pronto, acabou. Mas as práticas cisgêneras, as memórias cisgêneras, é isso que a gente está falando. Cara, não tem mais rolê, sabe? Não tem mais espaço. A gente está construindo outro espaço, de quais vocês têm que abrir mão, para a gente entender se a gente quer ser humana com vocês ou não. E se vocês ainda querem ser humana. Nesse lugar de pensar que as coisas são muito mais complexas do que a gente conseguiu falar, alguma coisa que hoje. Tem algumas ligações que eu sempre faço, assim, numa tentativa de interseccionalidade também, que também é um lugar muito mais profundo, né? Tipo, que é de correlacionar algumas instituições que fazem parte do sistema opressor, né? Que, tipo, e acaba se ramificando em diversos outros setores sociais, assim, inclusive no nosso relacionamento interpessoal, né? Tipo, que é, por exemplo, tipo, a relação que a polícia tem com a igreja, que a igreja tem com o Estado, que o Estado tem com a construção da família nuclear, que é cisexual, heterossexual, enfim, é como se fosse uma grande maquinaria para que determinadas pessoas morram, né? E no caso, a gente. E não sei, eu acho que um alívio para mim pessoalmente é trabalhar essas questões de uma maneira criativa, assim, né? De tipo, tanto de resposta à violência, né? Tipo, que tem muito esse lugar das pessoas colocarem, por exemplo, o meu trabalho enquanto um trabalho agressivo e violento, né? E Gira até falou um pouco sobre esse lugar que acabam colocando nos nossos corpos, né? Tipo, agressiva e violenta. E tem uma coisa que eu, às vezes, falo, porque para mim faz muita lógica, pelo menos na minha vida pessoal, que é um lugar muito de agressividade, violência em algum lugar extrema, mas muito também em paralelo com uma sensibilidade extrema também, né? Porque por mais que eu, por exemplo, não me identifique enquanto humana necessariamente, esse lugar de não humanidade pode trazer até mais potência, assim, sabe? Tipo, para um autoconhecimento, para troca, enfim, para sair desse lugar também que a Maglita comentou, que é do antropoceno mesmo, né? De tipo, de quem está no centro, de quem decide, de quem domina, enfim, basicamente isso. Assim, eu falaria mais coisas, porque, bom, eu tô entre duas pessoas que eu acho foda pra caralho, que eu admiro muito, assim, muito mesmo.